Palavra, nós queremos, pela graça, estarmos preparados para compartilharmos do pão e do cálice. Que o Senhor nos ajude, nos faça dignos de sentar à mesa e desfrutarmos desse alimento que é para sempre até os céus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 3:10. Mateus 3:10 e logo em seguida Lucas 13, 6 a 9. Quero ler esses dois textos e nesses dois textos nós vamos compartilhar esta reflexão. Mateus 3:10, aqui está a pregação de João o Batista, uma pregação bastante direta, sem meias palavras, sem necessidade de nenhuma tradução. Mateus 3:10, em seguida Lucas 13, de 6 a 9. Quem achou diz amém. Amém. Quem está sem a Bíblia, peça ajuda ao irmão do lado para você compartilhar desta leitura. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos ler todos juntos? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Evangelho de São Lucas é o terceiro evangelho do evangelista Lucas, do doutor Lucas. 13, do versículo 6 ao versículo 9. A parábola da figueira estéril. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Ajuda seu irmão a encontrar Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Eu espero um pouquinho você achar, para que você acompanhe esta leitura. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Quero repetir o versículo 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E aí alguém intercede dizendo: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar o fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Primeiro texto que nós lemos, a mensagem de João Batista: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. E esta parábola, Jesus coloca aqui, não é uma árvore, não é plantada na vinha, era uma figueira, e essa figueira não estava dando fruto. E a figueira não dando fruto, ele disse: essa figueira está ocupando um espaço, e se ela está ocupando um espaço e não dá fruto, vamos cortar. E alguém chega e interfere. Alguém chega e intercede. Será que a gente pode conjecturar em que a nossa vida como árvores, estamos plantados na vinha de Deus, eu e você,
eu e você. E aqui a gente pode ver nitidamente que alguém interfere. O machado está à raiz de cada árvore. Foi a mensagem de João Batista. O machado está na raiz de toda árvore que não produz fruto, porque o que não produz é inútil. Como disse aqui a parábola, está ocupando inutilmente esse espaço. Vamos cortá-la, porque são 3 anos e eu não encontro fruto. E alguém diz assim: Senhor, vamos dar uma oportunidade para essa árvore. Conscientemente, diante de Deus, você acha que a sua vida tem recebido oportunidades de Deus? Quem acha que tem recebido? Quem acha que Deus tem interferido na história da sua vida? Porque, irmãos, como Deus gostaria que nós dessemos frutos, mas como nós somos ainda muito inúteis, muito infrutíferos, ainda não estamos dando o fruto que Deus deseja que dê. Somos árvores nesse mundo que precisamos frutificar, porque o machado do juízo, não só naquele dia, mas a circunstância do dia a dia, às vezes, em algumas circunstâncias, funciona como juízo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que eu faço. O machado do juízo, às vezes ele vem nas circunstâncias da vida. E muita gente fica achando assim, essa coisa de juízo vai ser só lá naquele dia, mas o amanhã pode ter um machado do juízo que vai decepar você e você não terá mais nenhuma chance. Pense nisso nesta noite. Esta noite é uma noite de oportunidade. É uma noite de você rever, repensar e se autoanalisar. Cadê os frutos que Deus espera de você? Hoje de manhã nós falamos dos dons. E o pastor colocou dons e depois colocou fruto. Dons é uma coisa e fruto é outra. Veja que Deus quer ver fruto na sua vida. Deus quer colher fruto. E Deus colhe fruto, Ele não desce lá do céu e fica aqui em espírito assim, te assediando. Não é Ele. São aqueles que estão à nossa volta que vão ser usados por Deus para receber os frutos das minhas mãos e das suas mãos. É nos nossos relacionamentos. O pastor estava falando aqui da rede de casais. O ser humano precisa se relacionar, porque é nos relacionamentos que nós vamos aprender mais de Deus, aprendendo junto com outro irmão. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, é por Tua graça e por Tua misericórdia que nós queremos, nesta noite, em que teremos, Senhor, uma mesa preparada, e queremos, por graça, participar desta mesa, mas participar de uma maneira coerente, de uma maneira autêntica, não de maneira mecânica, mas queremos levar esse assunto da ceia do Senhor como algo altamente espiritual. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada um de nós, trabalha em cada família aqui representada, trabalha em cada casal, trabalha em cada jovem, cada adolescente que aqui está, de maneira, Senhor, que o Espírito Santo traga luz, traga entendimento ao nosso coração, para que a gente possa comer do pão e beber do cálice de maneira digna, de maneira honesta e de maneira que venhamos a agradar a Deus. É a oração que faço, Pai, no nome santo de Jesus, que a igreja diga amém, graças a Deus. Pode tomar o seu lugar. O que poderia deter o machado que está posto à raiz de cada árvore? No reino de Deus, Deus vai sempre criar uma expectativa para que uma árvore não pode subsistir se ela não tem fruto. Toda árvore precisa ter fruto. E há uma expectativa de que essa árvore frutifique. Jesus falou na sua
no João 15, de uma maneira assim muito especial, ao ele se colocar como a videira e nós como ramos. Ele diz que nós precisamos dar fruto, para que, se a gente der fruto, ele vem, nos limpa, nos trata, para que a gente dê mais fruto, e a gente dê mais fruto, e quando a gente dá fruto, o Pai é glorificado. Há uma exigência de frutos. O ramo frutífero é o que Deus espera de cada um de nós. E o ramo que produz, a árvore que produz, ele vai ajudar essa árvore a produzir cada vez mais. Esse é o desejo de Deus, e isto, meus irmãos, é o que Deus espera de cada um de nós. Dentro de nossos lares, que os frutos do Espírito sejam evidentes. Como? Como que isso acontece dentro do lar? O fruto do Espírito, num lar que todo mundo é crente. Olha, no relacionamento, no perdão, na paciência. A gente precisa ter paciência um com o outro, porque os conflitos, onde tem gente, tem conflito. E as pessoas ficam achando assim, quando uma pessoa é pastor, quando é um diácono, quando é um obreiro, quando é um líder espiritual, na casa dele, sabe, é como se fosse o céu. No céu realmente não há conflitos. No céu nunca haverá conflito. Por isso que na oração do Pai Nosso a gente ora, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seria ideal que nossos lares fossem no céu, mas não é. Mas não é, porque céu é céu e terra é terra. Aqui na terra, os desafios nossos de cada dia. Então o fruto do Espírito começa dentro da nossa casa. A gente tendo paciência com o nosso cônjuge, porque os conflitos existem. E eu conversando esses dias com uma pessoa, eu falei assim, eu vou fazer 47 anos de casado, e de vez em quando eu bato de frente com a irmã Maria José, a minha esposa, minha eterna namorada. Esse ano tem 50 anos que nós nos conhecemos, e ano que vem faz 47 que somos casados, e tem coisa que ela quer, tem coisa que eu não quero, tem coisa que ela gosta e que eu não gosto. Mas, nossa, depois de quase 50 anos, não conseguiu harmonizar todos os gostos? Não, nunca. Ela é mulher e eu sou homem. Ela tem a sua identidade, eu tenho a minha identidade. A nossa pessoalidade. Eu tenho o meu temperamento, ela tem o temperamento dela. O que faz com que a gente continue casado para sempre, até que a morte nos separe, é porque os nossos temperamentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Se você fizer, fazendo um parênteses, se você fizer o discipulado ano que vem, você vai ver que a gente estuda os temperamentos. A gente estuda todos os temperamentos, e tem lá a matéria lá, temperamento controlado pelo Espírito. Porque Deus não muda o temperamento, Deus controla. E quando você olha os personagens bíblicos, cada um tinha um temperamento. Pedro era de uma maneira, João era de outra, Tiago era de outra, mas o Espírito Santo faz a diferença. Por isso que nós estamos estudando os dons do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus espera que cada um de nós, sabe, isso começa dentro da nossa casa. Isso começa no nosso relacionamento. E o remédio que a Bíblia dá aqui através de João Batista, e o remédio que o dono, o Senhor da plantação dá, é cortar. Afinal, são 3 anos. São 3 anos. Existem, meus irmãos, fazendo aqui um contexto aqui, existem pessoas que ficam patinando na vida, como se ele ficasse tentando a Deus. Ele faz que vai, mas não vai. Ele faz que engrena, mas não engrena. E fica patinando, não muda, cai no pecado de novo, e Deus perdoa, cai de novo, e faz a mesma coisa, fica patinando. É como essa árvore aqui, Deus vai lá, primeiro ano, Deus vai lá, daqui a um mês, e não tem fruto. Tem pessoas que ficam patinando como uma árvore que não dá fruto. E o remédio para a esterilidade, meus irmãos, é ser cortada. É o machado. O remédio para a esterilidade é o machado, meus irmãos. E o tempo, veja que o tempo conta. O Senhor da plantação diz aqui, são 3 anos. Quantos anos você está na igreja? Quantos anos você diz que é crente?
Isso é uma pergunta introspectiva. Quantos anos você está crente? O remédio para a esterilidade, meus irmãos, é o machado. O tempo cobra o seu preço. E o preço é produção. É produção. É produção. Porque você tem participação nessa produção de frutos. Deus não vai simplesmente deixar que nasça fruto na sua vida se você não compartilha, se você não participa, se você não paga nada, não investe nada, fica na mesmice, andando por cima do muro da vida, não toma decisões, fica sempre no mais ou menos. Mais ou menos não é nada. E vai, e vai. 3 anos. O tempo, meus irmãos, se você não sabia, o tempo não é matéria-prima renovável. O tempo passou, passou. Passou, já era. O tempo que foi, já foi. O hoje, meus irmãos, você precisa tomar a decisão, é hoje. O ontem já foi. E o amanhã ainda virá. E o tempo será cobrado. O apóstolo Paulo diz assim: vede prudentemente como andás. Não como nécios, como tolo, como bobo. Nécio tem esse contexto. Não como distraído, mas sim como sábios. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Os dias são terríveis. E o tempo cobra. O tempo cobra de você. O tempo cobra de cada um de nós. E algumas pessoas dizem assim: por que eu não aceitei Jesus antes? O importante é que você aceitou hoje. Não é porque você não aceitou há 10 anos atrás. Não adianta ficar lamentando o que ficou lá atrás. É o hoje. Deus quer começar, é hoje. Deus quer começar a partir de agora. Por isso o Moisés falou: ensina-me a contar os meus dias. Para quê? Alcance um coração sábio. Quem precisa de um coração sábio aí? Irmão, como precisamos? E o meu desejo é que ainda no final desse ano a gente possa entrar 2019 com uma perspectiva diferente, de realizações. Não é pecado sonhar, não é pecado planejar, não é pecado, planejar e desejar as coisas. É importante que a gente se desperte, porque os dias são maus, os dias passam muito rápido. Eu, às vezes, fico sonhando em gratidão a Deus, eu fico sonhando e vendo, há 50 anos atrás, quando eu conheci a minha esposa, eu estava entrando para a vida militar, porque a única opção para mim naquela época era entrar para a carreira militar. Não tinha trabalho, era adolescente, não tinha 18 anos ainda, não tinha trabalho, e eu ficava em casa e eu gostava de pitar um cigarrinho. E quem é que pagava meu cigarrinho? Papai que pagava o meu cigarrinho, não é? E mamãe também fazia parceria comigo, minha mamãe, saudosa, que hoje está no Senhor, e a gente tinha uma parceria para pitar o cigarro. Afinal, aprendi com ela, não é? Tem muita coisa que a gente aprende com os pais, coisa boa e coisa ruim também, não é? E papai comprava cigarro para mim e para a mamãe. Não sei se eu já contei essa história aqui. Já contei, né? A minha esposa faz assim para mim não contar de novo. Quem quer que eu conte de novo aí? Pois é, ela disse que... Ela disse: você está repetindo tudo de novo. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando velho. Meu pai comprava cigarro numa lojinha, numa vendinha, e por acaso era de um tio meu, né? Casado com a minha tia. E papai está lá comprando lá o cigarrinho. Aí ele falou assim: você está sustentando o vício de vagabundo? Meu tio era assim, curto e grosso. Irmãos, mas como eu odiei meu tio, com toda a força da minha juventude, que a gente não quer que ninguém fale mal da gente. E como o papai também ficou zangado com ele, né? Ficou zangado, papai ficou de mal com ele, e eu também fiquei. E foi nessa época, meus irmãos, que eu tomei a decisão, quando eu fiz concurso para os fuzileiros, e eu passei, do grupinho que jogava bola comigo lá, de uma meia dúzia, só eu passei na prova.
E eles falaram assim: você vai? Eu falei assim: vou porque eu não aguento mais essa situação de ser chamado de vagabundo. E tem uma coisa, não foi ninguém da rua que me chamou de vagabundo, foi alguém dentro da minha própria família, não é? E aquilo fisgou o meu coração, mexeu no meu orgulho, porque às vezes as pessoas tocado no seu orgulho próprio e ele toma decisões erradas. Mexeu no meu orgulho, eu me levantei e disse: mamãe, vou para o quartel. Papai não queria que eu fosse, mas eu fui, com 17 anos eu fui para lá. E quando eu entrei no quartel, eu já a conheci ela de vista, e logo depois fiquei assim um soldado fuzileiro intrépido, aí fui invadir a área lá e falei com o pai dela que eu queria namorá-la. Foi logo a minha primeira ato de coragem, não é? Fui namorá-la, a mãe dela não queria, mas o pai dela aceitou, ele era diácono, e aí nós começamos a namorar em 1968, não é? Entrei em 67, em 68 eu comecei a namorá-la. Irmãos, é uma vida juntos. Eu tenho mais tempo vivendo com a minha esposa do que vivi com meus pais. Por isso a importância dos matrimônios dirigidos por Deus, sabendo que ninguém será perfeito, mas se tivermos o Espírito Santo de Deus, colocando o fruto e drenando as coisas ruins, o Espírito Santo começou uma obra na minha vida. Será que ele começou na sua? Ele precisa começar. E essa obra que ele faz vai drenando, é como se fizesse uma drenagem linfática, vai tirando as coisas ruins, colocando coisas boas, para que a gente possa, meus irmãos, começar no nosso relacionamento íntimo dentro de casa, a gente começar a mostrar o fruto do Espírito. E eu tenho procurado fazer isto, e ela também tem procurado. Hoje o nosso ninho está vazio, então a gente presta mais atenção ainda um no outro. Quando tem um monte de filhos, quando tem sogra, às vezes a gente não presta muita atenção, mas quando, meus irmãos, está só os dois, porque os filhos casam, né? Os filhos vão para os seus casamentos, para as famílias, fica só os dois. Por isso marido e mulher precisam, ser fortalecidos. Ser fortalecido com o Espírito Santo, porque os dois começam sós, e terminam sós, até que a morte os separe. E é dentro de casa que a gente começa, meus irmãos, a mostrar o fruto. E esse fruto, meus irmãos, essa é a cobrança. Quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo te selou, e Ele colocou o fruto do Espírito em você. E você precisa evidenciar isso. Você precisa evidenciar. Como eu evidencio o fruto do Espírito? Nos relacionamentos. E começa dentro de casa. Começa lá no trabalho. Dentro da igreja é até muito fácil. É mais fácil evidenciar o fruto do Espírito dentro da igreja. Mas nós precisamos desse fruto em todas as áreas. Em todos os relacionamentos horizontais. A gente precisa demonstrar que a gente tem amor, que há paz, que há alegria, que há paciência, que tem domínio próprio, que tem bondade. Você ter ato de bondade com o outro. Isso tudo é fruto do Espírito, que precisa ser evidenciado. Quanto mais ele é evidenciado, mais Deus faz produzir, Quanto mais o fruto é usado, mais Deus faz produzir. Jesus disse: se você der fruto, eu vou limpar, eu vou podar, para que você dê mais fruto, e eu vou continuar podando, limpando, para você produzir muito fruto. Ele dá fruto, muito fruto, e dá muito fruto, quer dizer, é uma produção, meus irmãos, para sempre, através do Senhor Jesus, porque Ele diz: nisto meu Pai é glorificado. Se você tem atitudes que demonstram o fruto do Espírito que está em você, o fruto não é para você guardar para você, irmão. Não adianta você ir para casa, dizer que está cheio do Espírito e fica lá guardado, dentro da sua sala, dentro do seu quarto. Pessoas se trancam, está tão cheio do Espírito que ele se tranca, ele se fecha, e aquele fruto fica ali, vai apodrecer, porque o fruto é para ser degustado, o fruto é para ser usado, e a pessoa se isola. Não, eu estou cheio do Espírito. Mas como? Qual é a evidência que você está cheio do Espírito? Qual é a evidência que tem dons em você? Qual é a evidência que tem fruto em você? Você não fala com ninguém.
Você não se relaciona com ninguém, eu tenho medo do conflito, então, meu amigo, é melhor você partir logo, ir lá para o céu, porque lá não tem mais conflito. Os conflitos estão aqui, meus irmãos. Então, no relacionamento, meus irmãos, é que a gente vai acontecer. É nos relacionamentos que nós vamos demonstrar o fruto do Espírito. A igreja está entendendo isso ou não? Está muito difícil ou está fácil de entender, né? Olha para o irmão do seu lado, e se você é casal, aí, como é que estamos aí? Como é que estamos aí? Os dias vão passando, e o Senhor da seara diz assim: esta figueira não dá fruto. Os dias estão passando, e eu espero que o Espírito Santo esteja te cobrando aí. Os dias estão passando, cadê o fruto, meu irmão? Cadê os frutos da sua vida? E o Senhor bate o martelo dizendo: usa o machado. O machado está amolado para ele decepar. E aí entra em cena nosso intercessor, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. Ele está lá à direita de Deus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos Jesus Cristo justo, advogado junto ao Pai, que vai interceder por cada um de nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele entra em cena, meus irmãos. O nosso advogado entra em cena. Meus irmãos, quantas vezes você talvez nem prestou atenção, o machado chegou bem perto de torar a sua vida. Quantas vezes o machado chegou bem perto de decepar a sua vida? Você nem pressentiu isso. E aí, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Se renova a cada manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos. Aí a misericórdia do Senhor chega lá e segura o machado. Igual o cutelo de Abraão. Quando Abraão ia descer o cutelo em Isaac, Deus diz: pare! Talvez você não pressinta, nem tenha pressentido, às vezes, talvez incontáveis vezes, que Deus segurou o machado, para não decepar você. Porque Ele, meus irmãos, o desejo dEle é dar sempre mais uma chance, dar mais uma oportunidade. É os cuidados de Jesus. Vamos dar mais um ano para Ele. Vamos dar mais um ano para essa árvore. Veja o cuidado do intercessor. Eu vou escavar a volta. O solo, às vezes, em volta do tronco, fica muito batido. E o solo batido, ele não é permeável, ele é impermeável, a água não penetra. Ao longo da vida, meus irmãos, o solo do nosso coração é batido pelas intempéries da vida, pelo dia a dia, pelas circunstâncias. E às vezes, meus irmãos, há dificuldade das águas do Espírito penetrar em nossa vida. E aí o intercessor diz assim: eu vou cavar em volta. Eu vou colocar estrume, que é algo até mal cheiroso, mas eu vou colocar estrume, vou colocar adubo, eu vou cuidar, o tratamento de Deus para essa árvore, o cuidado de Deus para que essa árvore tenha mais uma chance. O cuidado, sabe, de Deus, o tratamento de Deus através da graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós merecemos o machado. Nós merecemos o machado pela nossa improdutividade, pela nossa esterilidade. Um pastor estava dizendo: a igreja hoje está muito difícil. Ninguém leva um visitante mais, ninguém convida ninguém.
Porque até para convidar uma pessoa, meus irmãos, para levar a pessoa para ouvir a mensagem de salvação, sabe, as pessoas às vezes estão focadas demais em si mesmas. Afinal, eu quero vencer, afinal eu preciso ganhar mais, afinal eu preciso comprar e realizar meu sonho. E as pessoas esquecem que a Bíblia diz que quem corre muito atrás dessas coisas acaba correndo atrás do vento. E às vezes as riquezas fazem asas assim e vai embora, e deixa a pessoa na pista. Há uma necessidade, meus irmãos, da gente exercitar o fruto do Espírito, até no sentido de levar pessoas para usufruir desta graça. Cristo, como nosso intercessor, Ele está sempre dizendo para Deus assim: Pai, vamos dar mais uma chance para Ele. E talvez o Pai, meus irmãos, com muita razão e muito contexto, diz assim: mas já são 3 anos. Você viu, a gente tem tentado. Quantas vezes ele está patinando, ele não toma decisão, ele não faz nada. Ele não demonstra interesse. Ele é irresponsável. Ele continua com o mesmo pecado, ele continua com as mesmas coisas. Ele não muda, não troca o disco lá, não muda, não bota outro. É a mesma lenga-lenga, o mesmo tititi, o mesmo mimimi. E Jesus diz assim: mas mesmo assim, Pai, vamos, deixa que eu vou cuidar, eu vou afofar a terra, eu vou colocar lá a água do Espírito, e vamos dar mais uma chance, eu vou nutri-los com meu amor, com meu perdão, mais uma vez eu vou perdoá-los, eu vou regá-los com a água do Espírito, eu vou orar e vou interceder por esta árvore, Jesus intercede, meus irmãos, por nós. Ele é o nosso intercessor por excelência, porque o desejo dele, como ele diz em João 15, é que a gente dê fruto, e que a gente entenda quando ele usar a circunstância da vida para nos podar, para nos disciplinar. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser corrigido, mas Deus nos corrige, e às vezes não nos apercebemos, e por não nos apercebemos, blasfemamos, reclamamos. Esses dias, ao reclamar de circunstância de trânsito e de alguma situação, minha esposa falou assim: olha o conflito, para de falar. E eu acho que eu estou com razão. Peguei 2 horas, quase meia daqui até uma reunião em Caxias. Aí você fica morto, aí você se sente cansado. O que foi? Foi 2 horas sentado dentro do carro. Mas ela disse assim: pare de reclamar e agradeça. Seja grato. Irmãos, a gratidão precisa ser evidenciada em nossas vidas. Pastor Moisés estava pregando quinta-feira, falando desse assunto. Precisamos ser agradecidos. Agradecidos porque estamos vivos, porque podemos respirar. Agradecidos porque temos, meus irmãos, o privilégio de ter um Deus que cuida de nós, um Deus que segura o machado do juízo, um Deus que segura o machado que quer acabar com a nossa vida, um Deus que interfere, meus irmãos, de maneira não que mereçamos, não que tenhamos feito por onde merecer, porque não é por mérito. A graça de Deus não é por mérito pessoal, porque se fosse por mérito, não seria graça. A graça é favor imerecido. A graça é um dom de Deus, vem de Deus. Isto para que ninguém se glorie, ninguém se manifeste. É dele, é uma atitude dele, é uma interferência dele, é algo que vem dele para nos privilegiar. E nós precisamos se aperceber disto, que cada dia ele impede que nossa vida seja ceifada e nos dá a oportunidade de poder dar fruto. Que cada um de nós
como árvores. A gente possa perceber disso. Quiçá a gente comece a frutificar dentro dos nossos relacionamentos íntimos, aonde nós somos até mais conhecidos, que é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro onde trabalhamos, aonde congregamos. Que o Senhor nos ajude. Todos nós somos árvores que ainda não frutificamos o ideal de Deus. Há sempre algo a ser feito. A obra do Espírito continua. Há sempre algo a ser construído. Há sempre algo a gente se arrepender. Porque o fruto que o Batista lá prega, ele diz: produzis por os frutos dignos de arrependimento. Porque o melhor fruto, o primeiro fruto da vida do crente é o arrependimento. E arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança, é atitude. Porque se não tem arrependimento, não tem mudança com atitude, então a pessoa fica na mesma vida. E ao viver a mesma vida, é como se ele estivesse com o seu carro, naquele barro bem liguento, ele liga e o carro fica assim, ó, zzz, não sai do lugar. A vida não anda, porque ele não toma atitude, ele não se arrepende, ele não reconhece, ele não consegue reconhecer. A justiça própria é muito elevada. O mundanismo entra na vida da pessoa e você acaba dando as suas pernadas fora, e você acaba um mundo conjecturando, dizendo assim: é isso mesmo, você tem que tentar. O mundo corrobora para que você fique que você se encha de justiça, que você procure o status quo para você viver cheio, inflado. E no reino de Deus, o tema é diferente. O reino de Deus, Deus resiste ao soberbo, mas contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Nós precisamos mesmo abraçar esse espírito de humildade, reconhecer que era para que nós pudéssemos dar mais frutos. E isso não é para ontem, nem é para amanhã, é para hoje. O arrependimento precisa começar. Cristo nos cerca com a sua graça e impede que o machado cumpra a sua tarefa. A sua intercessão nos protege, e o arrependimento serve para nos dar outra oportunidade. Quem precisa de oportunidade para dar fruto aí nesta noite? Eu preciso. Todos nós precisamos. Que esta seja a noite em que a gente possa reconhecer que o fruto que Deus tem esperado não tem acontecido. Mas nesta noite, se nós nos arrependermos, se nós refletirmos bem na nossa vida, como estamos vivendo, o apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, não como distraídos, não como tolos, mas sim como sábios, como pessoas que raciocinam e racionalizam a vida cristã. A vida cristã não é algo para ficar na utopia, para ficar a nível de romantismo. Que coisa linda ser cheio do Espírito e ficar igual uma borboleta voando, sabe? Sentindo frio na barriga, frio na coluna. Irmãos, o reino de Deus é poder, poder evidenciado com a presença do Espírito. Eu, quando fui falar com vocês, não fui com persuasão humana, mas eu fui com demonstração de espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em coisas humanas. Palavras do apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós precisamos nos apoiar no Espírito e na palavra, que são os agentes de Deus para mudar a vida de cada um de nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Santo, Pai querido, eu preciso de oportunidade. Eu preciso, Senhor, aprender mais com Teu Espírito, para que o fruto seja evidenciado, Senhor, no exercício
dos relacionamentos interpessoais. Eu preciso que o fruto do amor, a paz, a paciência, Senhor, a bondade, a longanimidade, Senhor, o domínio próprio, Senhor, a fidelidade, tudo isso, Senhor, que o Senhor distribuiu para nós, precisamos evidenciá-los na prática, no exercício do relacionamento interpessoal. Nos ajude, Pai, como igreja, uma igreja que queremos ser a igreja do Teu coração, uma igreja pecadora, sim, mas não conformada ao pecado, uma igreja que não quer pecar, uma igreja que quer evidenciar o fruto do Espírito, uma igreja que quer contar sempre com a Tua intercessão, detendo o machado do juízo e nos ajudando para que a gente possa frutificar mais em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida ministerial, em nossa vida profissional, que a gente possa, Senhor, evidenciar o fruto do Espírito Santo. Sê com cada um de nós, Pai. Tem paciência conosco. Assim como disse o nosso intercessor por excelência, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor desta árvore e lhe ponha estrume. Deixe mais um tempo. Vamos dar a oportunidade para ela frutificar, sem ser preciso cortá-la. Nos ajude, Pai, como pessoas, como famílias, como cristãos. Se está entre nós, irmãos, amigos, que ainda não têm um compromisso com o Senhor Jesus, que esta palavra o desperte, porque só podemos frutificar a partir dele, a partir do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, Ele continua a interceder por cada um de nós, e Ele continua a bater na nossa porta, porque Ele anseia ter comunhão com cada um de nós. Por isso Ele bate a porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, e se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Por isso, nesta noite, é uma noite de oportunidade, é uma noite de recomeço, mas é noite também de salvação, para você que ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Você pode fazer essa aliança aí no seu secreto, mas no final, procure-me ou procure um dos pastores, para que você receba a oração e a apresentação da sua vida ao trono de Deus em nome de Jesus. Enquanto isso, cante ao Senhor, enquanto vamos servir os elementos. Aleluia.